Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, tenho a honra de ter aqui comigo hoje a doutora Priscila Camargo, que é secretária de Segurança de Itapevi. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Carla. A honra é minha, é um prazer estar aqui com você, que você é uma querida nossa da polícia, e obrigada mesmo. Doutora Priscila, conta pra gente a primeira pergunta, que é a pergunta que várias pessoas devem estar se fazendo. Como é que você foi parar nas nossas forças policiais? Bom, era um desejo antigo meu ser policial, né? Acho que aquela coisa de ver filmes, eu vejo assim, né, todo esse cenário maravilhoso, foi bem isso que me fez querer ser polícia, lá em 97, se eu não me engano, quando eu assisti Seven pela primeira vez. E aí eu tinha um primo, que era policial, era investigador, hoje ele é investigador do DEIC, e ele meio que fez um papel de irmão, assim, pra mim, quando meu irmão faleceu, e eu idolatrava, e eu queria ser polícia como ele, queria proteger as pessoas como ele, queria resolver os crimes, sempre fui muito curiosa. E aí fui estudando, né, descobri o que precisava pra ser delegada de polícia, que era o que eu queria, perguntei pro meu pai, ele falou, tem que fazer direito. Falei, bom, então vamos fazer direito. E desde a escola, desde a faculdade, eu falava, vou ser delegada. Aí a vida acabou tendo um desfecho diferente do que eu imaginava, precisei trabalhar. Trabalhei com uma coisa totalmente oposta, né? Fui parar no escritório de direito administrativo. E aí comecei a estudar para concurso. Primeiro concurso que me aparece, assim, sabe quando você vai estudando, vai melhorando nas notas e tal? Delegado de polícia. Eu falei, vou prestar, né? Já tinha até meio que desistido, que ficava na minha cabeça, você é mulher, né? Não vai ter família, e etc. Eu falei, bom, vou prestar para ver. Passei. E aí, tô aqui. E nunca mais deixou. Não, e nunca mais deixarei. Isso é muito bom. E Priscila, conta pra gente, porque você passou por vários departamentos, por várias delegacias. Como foi isso, né? Porque é o que você falou, ainda é um ambiente muito masculino. Sim. Mas é importantíssimo a presença de mulheres. E eu vou lhe dizer que eu estava com o pessoal do DEIC também, aqui em São Paulo, até com o delegado Wagner, ele falava, Carla, você está trazendo uns casos aqui pra gente, sabe que a gente está precisando aqui de mulher. Tem muito homem aqui no DEIC, a gente está precisando de delegada mulher, porque são crimes que envolvem, né, a figura feminina também, né? E ele fala assim, lógico que a gente lida, né, a vítima é vítima, mas a policial feminina, ela tem um outro olhar, principalmente enquanto a gente está tratando desses crimes que são tão doídos, né, no universo feminino. Mas conta pra gente um pouquinho por onde você passou, porque você fez um monte de coisa. Um pouquinho. As pessoas olham pra mim e falam, você é novinha. Eu falei, não, às vezes é só a cara. Viu, a aparência tá boa, a cutis tá maravilhosa. Não, tá lindona. Bom, vamos lá. Comecei a trabalhar logo que eu saí da faculdade, eu estava como estagiária nesse escritório, né, um escritório de advocacia aqui em São Paulo. Fiquei 5 anos nesse escritório e eu sempre morei na região da Grande São Paulo, em Cotia, cidade onde eu praticamente nasci e fui criada. E aí, assim, era um trajeto muito intenso da minha casa, né, até São Paulo, 30 quilômetros com trânsito, enfim. Em escritório você não tem hora para sair. Aí eu recebi o convite para trabalhar na prefeitura de Cotia. Então fui para a prefeitura de Cotia, aceitei porque era muito próximo da minha casa. E aí lá eu fiquei como advogada da prefeitura, fiquei como assessora da parte de licitações, fiquei como assessora da parte de compras da Secretaria da Saúde. Depois fiquei como coordenando a parte de Tribunal de Contas entre Ministério Público e tal. Aí finalizei meu trajeto lá como secretária da Fazenda adjunta, né? Fundei o sistema de controle interno, que até então não tinha, então inclusive com guardas municipais que faziam parte desse grupo, a gente conseguiu instituir esse departamento dentro da prefeitura. E aí nesse meio tempo, a prefeitura eu saía às 5 horas da tarde, eu falei, bom, eu acho que agora eu vou estudar, né? Sou meio elétrica, eu preciso fazer alguma outra coisa da minha vida, a não ser treinar e tal. E aí comecei a estudar. E aí foi o que eu te falei, fui fazendo um concurso ou outro, né? Magistratura, Ministério Público, e eu ia subindo. Fazia 50 pontos, depois 51, 60. E aí, 6 meses estudando, fiquei 6 meses fazendo curso, depois 6 meses em casa estudando, daí saiu o concurso de delegado, foi aí que eu prestei. Continuei trabalhando, porque até a gente ser chamado demorou um pouquinho, né? Demora, né? O nosso concurso demorou, viu, Carla? O meu edital foi de 2013,
e eu tomei posse em 2017. Nossa, então, 4 anos. A gente teve um longo período aí entre a correção da prova dissertativa e a prova oral, foram quase 8 meses. E aí depois, assim, foram chamadas as turmas de acordo com a quantidade que o Estado podia contratar, né? E eu fui a turma raspa do tacho, dos remanescentes. E aí tô aqui até hoje, tem 5 anos mais ou menos. E aí você trabalhou em várias delegacias? Trabalhei comecei no plantão de Cotia, né, fui bem na academia, então você consegue escolher para onde você vai, e eu escolhi ficar próximo de casa. Também já tinha um bom contato com as pessoas, achei que eu poderia ter, assim, parece um caso de Secretaria da Saúde, conversaria para tentar resolver, para dar um encaminhamento adequado para aquela pessoa, então preferi ficar lá. Aí, com 3 ou 4 meses, se eu não me engano, eu fui chamada para assumir a titularidade da DDM de Itapevi, sem prejuízo do plantão. Então, eu ficava no plantão e era titular, desculpa, também da DDM de Itapevi. Que é a Delegacia da Mulher. Que é a Delegacia da Mulher. Aí, saí de licença maternidade, e aí todo mundo falava que eu não ia ter família, não ia ter filho. Conheci meu marido na polícia, né, então... Olha só, e já constitui uma família incrível. Pois é. E aí eu retornei, fiquei mais um tempo na DDM de Itapevi. Aí fui convidada para assumir a titularidade da DDM de Barueri, é uma delegacia da mulher também, só que ela era 24 horas. E ela atendia os 8 municípios da região. Para mim foi uma oportunidade de crescimento profissional, porque, enfim, mais gestão de pessoas, né, mais municípios, mais ocorrências. Então foi uma oportunidade que eu vi de também crescer na instituição. Fui para lá. Aí fiquei mais ou menos 1 ano. Aí a doutora Kelly, querida, né, nossa querida amiga, sim, amo assumiu de paixão. a seccional de São Bernardo, me convidou para ir com ela, eu também não tive dúvidas e fui para lá. Aí você foi. Mas conta como foi essa tua experiência, porque a Delegacia da Mulher é uma delegacia muito importante, né? Infelizmente, os crimes de violência doméstica, eles não diminuem, né? Esses números não diminuem. Eles vêm crescendo cada vez mais. Eu acho que, inclusive, porque as mulheres também estão denunciando, coisa que elas não faziam antes, né? Elas ficavam muito fechadas, elas tinham muito medo. Enfim, nós tínhamos leis um tanto quanto estranhas na proteção da mulher. Conta para as pessoas como é que é lidar com essa vítima, que é a mulher. Olha, não é fácil. Além de vítima mulher, a DDM ela atende os casos de violência contra crianças e adolescentes. Então, assim, isso é muito pesado, porque não é um simples crime de furto, em que o furtador vai lá, pega a tua carteira e vai embora. É um crime que envolve uma violência emocional, envolve uma relação que aquela pessoa tinha de confiança, né? Porque o agressor, tanto da mulher quanto da criança, é uma pessoa de confiança dessa mulher. Né? É a pessoa que ela amava, é a pessoa que ela jurou amor eterno. Então, para ela é muito difícil entender como que ela pode ser vítima de uma pessoa que ela ama, né? E a criança, sim, a mesma coisa. Então, foi um período muito pesado, né, de ocorrências, e eu pessoalmente ouvia as crianças, né, as vítimas, e a gente construiu uma delegacia nova lá em Itapevi, então eu fiz uma sala com uma parede branca, e aí toda criança que eu ouvia, depois no final, falava, deixa aqui um recadinho, tá? Hoje já tá cheio, assim, cuidado com homens maus, não deixem homens maus se aproximar de você. Então, assim, você tinha que tirar o coração, colocar ali naquele armário para poder fazer seu trabalho, né? E foi muito pesado, mas também foi muito gratificante, porque quando a gente recebe aí uma notícia de uma mulher que vem depois na delegacia te agradecer, dizer que conseguiu seguir a vida, uma menina que, sabe, se sente aliviada por contar aquilo que sofreu para você, te abraça, te faz cartinha, é emocionante. E doutora Priscila, eu outro dia conversei com uma delegada lá do Distrito Federal, que é a doutora Luna Davico, que também trabalha com várias vítimas, né, de violência doméstica, e ela trouxe uma frase muito impactante. Ela virou e falou para mim assim: Carla, eu lido com vítimas de violência doméstica quase que diariamente. E quando você está atendendo essas vítimas e é uma ocorrência muito diferente de um furto, de um roubo, enfim, mesmo de um homicídio, de um latrocínio, porque você tá ali ligado, né? Aquela vítima está ligado emocionalmente com o seu agressor. Sim. E ela me disse o seguinte: a vítima chega para ela e fala: ai, doutora, mas eu acho que eu vou voltar para ele.
E ela falou para mim assim, sabe o que vai acontecer com você? Você vai terminar no IML. Aí a pergunta que eu te faço, doutora Priscila, qual é a maior dificuldade de lidar com essas vítimas? É exatamente essa manipulação que elas sofrem do agressor? É a manipulação financeira? Porque é muito triste quando a gente entende a dificuldade que a vítima tem de se desatrelar do seu agressor. Sim, sim. É uma dependência, assim, ampla, né? É uma dependência financeira, é uma dependência psicológica, é uma dependência emocional. Então, a gente dizia, em Barueri, a gente tinha o CRAM, né? Que era o Centro de Atendimento da Mulher, não sei exatamente agora como que funcionava, né, a sigla exatamente. Mas a gente falava assim, se a mulher chegar aqui e ela dizer que ela não vai fazer o BO, a gente vai passar essa mulher para o CRAM, para ela conversar com o psicólogo no primeiro momento, para que ela se fortaleça internamente e consiga, né, ir para a parte criminal. Porque assim, a violência doméstica, ela precisa ter uma rede de apoio muito bem fortalecida. Não é simplesmente a gente faz uma campanha de, não, mulher, você tem que se empoderar, vai lá. Não, porque ela não está preparada financeiramente, ela não está preparada psicologicamente, ela não tem um trabalho, ela não tem onde deixar os filhos dela. Então, tudo isso na cabeça da mulher faz com que ela pense em não acabar com aquela relação. Então, a gente precisa dar ferramentas para essa mulher se empoderar, né, para que ela possa seguir criminalmente e aí conseguir cortar esse cordão umbilical com esse agressor. E, doutora Priscila, quando você começou nesse universo, né, policial, você imaginava que você ia se deparar com crimes tão diversos, tão complexos? Porque, assim, a gente que está aqui do lado do jornalismo investigativo, eu falo, gente, você fala assim, não, a gente já fez de tudo, não, mentira, chegou uma coisa nova. Não, eu imaginei que fosse ser assim, né, que fossem ter casos horripilantes, porque eu sempre assisti muita série, muito filme de crime, né, então eu gostava muito disso, da parte de homicídio, então, essa questão de investigação. Mas é bem isso que você falou, quando a gente acha que já fez de tudo, parece uma outra situação que você fala, meu, e agora? Né? Isso aqui é novo, completamente novo, então... E quando a gente pensa na vida, né, do policial, porque aqui a gente lida com vários policiais, né, e de vários estados. Quando a gente fala da polícia civil, e isso é uma coisa que é uma constante também, em vários estados, existe um gap muito grande do número de profissionais, nós precisamos de mais, sim, porque o crime não para de acontecer, né, e assim, o próprio criminoso, quando ele vê que ele não está tendo, não está conseguindo se dar bem nesse determinado crime, ele migra, ele muda, sim, ele não tem que, né, obedecer nenhuma lei, porque ele é um ilegal, então logo ele vai fazendo o que ele achar na telha dele. Como que é isso nessa questão, doutora Priscila? Porque isso é um problema sério na nossa área de segurança, o número que é deficitário de profissionais, nós precisamos de mais profissionais. E, inclusive, um outro dado que a gente teve acesso, esse número que está, né, que a gente tem esse gap aqui, isso está resultando um estresse muito grande, porque os profissionais que estão na ativa estão sobrecarregados. Sim. Né? E, diferentemente de uma pessoa normal, todo mundo sai, vai para sua casa, tudo bem, o policial também vai. Mas quando o crime acontece, é aquela coisa, tem que, sabe, tipo, você é acionado, você tem que sair correndo, tem que ajudar, porque você tá ali naquela situação de salvar vidas, né? Enfim, não dá para falar, olha, tipo, fala pro criminoso que não é para ele, não tá no horário do meu plantão, né? Tô cansada. Não é? Como que é isso, doutora Priscila? Bom, atualmente eu tô como secretária de segurança, né, lá de Itapevi. E a gente sofre muito com isso, muito com a falta de recursos humanos. Mas o que eu costumo falar? Na administração pública, né, agora como gestora, na administração pública sempre vai faltar recurso e sempre vai faltar pessoas. Sempre. Porque a população vai aumentar, os crimes vão aumentar, carros vão aumentar, enfim, a sociedade cresce como um todo.
Mas a pergunta é, o que você faz com os recursos e com as pessoas que você tem? Então, por mais que faltem policiais, e aqui eu admito que faltam, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, como na Guarda como um todo, a gente faltam também gestores com uma noção de planejamento estratégico eficiente, né? Então, assim, você precisa ter uma gestão eficiente, que é você fazer a segurança pública com aquilo que você tem. Então, assim, como que eu tenho feito para minimizar isso lá na cidade de Itapevi? Eu tenho feito operações conjuntas com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, e aí eu consigo estabelecer, dentre as regiões da cidade, olha, aqui vai patrulhar uma viatura da Guarda, aqui vai patrulhar uma viatura da PM. Por quê? Se essas instituições não se conversam, muitas vezes vão estar as duas ali patrulhando uma mesma situação e outra vai estar desguarnecida, né? Então, além de tentar fazer esse planejamento estratégico para a gente solucionar esse problema, que é um problema que tem que ser solucionado pelo Estado, tem que ser solucionado com concurso e tudo mais, mas a gente não tem previsão para isso, por questões orçamentárias, enfim, né, diversas, a gente precisa pensar também na valorização desse profissional. Então, o primeiro ponto é você tentar tratar a mente desse profissional. Porque, como você falou, a gente vai, pega uma ocorrência que tem uma criança de 4 anos, esfaqueada, sem cabeça, né? E tem que voltar para casa para dormir e abraçar sua filha de 4 anos em casa. E tá forte, né? Então, assim, a gente é ser humano. É muito complicado você ir para casa e não lembrar daquela cena, não lembrar daquela situação, né? Muitos policiais hoje que eu conheço frequentam psiquiatras, tomam remédios. Por quê? Porque é pesado. Né? E tem que tomar mesmo. Se remédio, a doutora Kelly me ensinou isso, né? Ela falou, se remédio existe, né? A mãe dela dizia isso para ela. Se remédio existe, tem que ser tomado. Então eu acho que você precisa valorizar aquele profissional pelo bom trabalho que ele fez. As coisas boas têm que ser divulgadas, têm que ser mostradas sim em segurança pública, porque senão vira uma histeria coletiva e aí a gente começa a trabalhar com aquilo que a gente estava conversando, né? Sem a realidade da situação e tratar a saúde mental. E em Itapevi a gente conseguiu um espaço na agenda da médica, da psicóloga, né, do trabalho, para que ela atenda aí de acordo com a necessidade, com a demanda e com a vontade também das pessoas, né, os funcionários de segurança pública lá. E você traz um dado que é bem interessante, Priscila, e inclusive já era uma fala sua, né, essa questão da humanização da polícia. Sim. Também. Como é importante a gente humanizar a polícia. Sim. Porque a gente não está falando de robôs, nós estamos falando de pessoas. E é ok ficar doente, sim. É ok se sentir triste, é ok se sentir deprimido, porque é o que você acabou de explicar, os casos são muito sérios. Nós mesmos, né, que trabalhamos aqui na área do jornalismo investigativo, a gente acompanha muita coisa, mas a gente não está ali em loco como vocês estão. Eu sempre digo, né, vocês vão aonde ninguém vai, sim. Então vocês têm contato com o pior da sociedade. Sim. E isso não é fácil. E é assim, não só o pior, é o cheiro, é a imagem, são coisas que você não tira com tanta facilidade aqui, né, da sua mente. Então, quando você faz esse trabalho de humanização da própria polícia e esse acolhimento, olha, os nossos recursos são limitados, nós precisamos, né, nos preocupar com a saúde dos nossos policiais, sejam eles militares, policiais da Guarda Civil Metropolitana, sejam eles policiais civis, federais, a gente tem que enxergar a nossa polícia de uma outra forma. Porque hoje, o que, infelizmente, né, e eu digo, né, quando uma pessoa vem falar mal da polícia, eu falo, olha, você está dando um tiro no seu pé. Porque se acontecer qualquer coisa com você agora, você vai ligar para a polícia. Sim. Antes, inclusive, de você ligar, talvez, para o seu parente mais próximo. Porque, né, no desespero. Então, assim, a gente precisa valorizar, a gente precisa entender. Inclusive, até para que a gente possa também, juntos, né, cobrarmos, olha, isso aqui que é o importante. Porque a questão de segurança, no nosso país, para mim, junto com a educação e saúde, são as coisas mais importantes. Sim. A gente vive hoje uma crise muito grande de segurança, né? Quando a gente fala no Brasil inteiro, né?
os níveis, os números não caem, as pessoas têm medo, todo mundo assim, nossa, eu tenho medo de andar com o celular na rua, eu tenho medo de andar com, sei lá, com um anel, não ando mais sozinha na rua, à noite é perigoso, enfim, as pessoas vivem com medo e isso está errado. Sim. Isso é mais uma questão de sensação de segurança, né? É o que eu costumo falar. A gente tem o serviço público de segurança pública prestado, que é muito bem prestado de acordo com os recursos que a gente tem, isso no estado, nos municípios, né? E as pessoas moram nos municípios, então a tendência é que a segurança pública municipal ganhe mais força daqui para frente. E tem a sensação de segurança, que é aquilo que a pessoa sente. E a sensação de segurança, ela se desdobra em duas. Tem a micro sensação de segurança e a macro. A macro é o que a população toda sente, com base no que é divulgado, com base no que ela vê, né, com base nos jornais, nas investigações e tudo mais. E a sensação micro é aquela que aquela pessoa que foi vítima de um crime sente quando ela se viu naquela situação. Eu já fui roubada, você já foi roubada? Sim. É horrível. É horrível. Né? Aquele lugar vai marcar para sempre a sua vida como o lugar mais inseguro do mundo. E aí, hoje em dia, com as redes sociais, que elas são ótimas, né, uma tecnologia fantástica, assim, mas um vídeo de um crime, de um roubo, que é uma sensação micro daquela pessoa, pode transformar uma histeria coletiva. Sim. Sendo que, na verdade, o serviço público está sendo prestado de forma eficiente, mas a rede social transforma isso de uma forma macro, e aí essa sensação de insegurança passa a sensação de segurança passa a ser de insegurança, né? E isso é muito complicado. Por isso que eu insisto muito, até na parte municipal, que a gente tem que divulgar o que a gente faz, né? A gente tem que mostrar para a sociedade que a gente está combatendo, porque acabar com o crime, a gente não vai acabar. Não tem como. Isso é uma questão, a gente achar poliana, né? Mas todo mundo acha, né? Sim, então, é o que as pessoas gostariam. Sim. Não tá errado, não tá. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer porque tem uma determinada parcela da sociedade que a gente não entende e ela deu errado, né? Então, assim, independente, enfim, dos pequenos crimes, daquelas pessoas que estavam em estado de desespero, mas a gente sabe que ali nós temos criminosos que são pessoas ruins, perversas em massa. Sim. Você sabe que a sua fala da questão da sensação de segurança, ela é uma questão muito importante. E eu acho que o Brasil demorou muito tempo, inclusive, para usar a mídia e o jornalismo a seu favor. Sim. Né? Eu morei muitos anos fora e nos Estados Unidos eu tive acesso a uma tese de doutoramento de um professor da Universidade do Arizona. Ele escreveu inclusive um livro, se virou um livro depois, onde ele explica que esses programas, porque lá nos Estados Unidos é muito comum, né, os programas de realidade policial, eles ajudavam a diminuir a sensação de insegurança em até 30%. E lógico que ele vinha com as métricas todas e ele explicava o porquê. Porque a pessoa, quando está sentada no sofá da sua casa e está assistindo, enfim, aquela determinada ocorrência, ele não só está mostrando a ocorrência, mas ele está mostrando o desfecho daquela ocorrência. Então, assim, não é só uma pessoa que foi roubada, vamos dizer assim, e acabou ali, não. O policial chega, o policial vai dar o atendimento para aquela pessoa, ele vai atrás do determinado criminoso, ou o criminoso pode estar ali já na própria cena de crime. Então, o que acontece? A pessoa que está assistindo aquilo, ela vai entendendo, inclusive, como é que é a dinâmica do crime. Uhum. E ela acaba assistindo, inclusive, por uma questão de autoproteção. Como é que... O que eu vou fazer para não ser vítima? Lógico que tem aquela curiosidade, né, que você quer ver o desfecho. E ele tem um capítulo que ele dedica à parte de homicídios, onde ele explica, e isso é muito importante, que ele explica a importância da sociedade em relação a esses determinados crimes, como denunciar. Sim. Se você tem informação, de repassar essa informação, porque ele foi a primeira pessoa que me mostra como a maior arma da polícia é a informação. Sim. Todo mundo fica achando, não, é a pistola, não sei, não. Pistola no momento de crise, né? É a informação e a caneta, né? A coisa mais importante que a polícia tem é a informação. Se ela tem a informação correta, ela vai, né, rachar o crime. Sim. E aí ele vai explicando isso é tão bem feito. Depois eu até vou procurar o nome do livro, vou mandar um para você de presente. Obrigada. E ele fala isso,
olha como é importante a gente passar informação. Quando você usa o entretenimento para passar informação de qualidade, você está melhorando, inclusive, né, a qualidade daquilo que a população está consumindo. E não só consumindo o sensacionalismo. Porque você chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, né? O mundo... O que está acontecendo, né? Não, o mundo vai acabar. Você acha o seguinte, porque você liga a televisão, você, né, tipo, dá uma torcida, sai sangue, você fala, gente, não vamos sair de casa. Não é isso? É isso mesmo. E é muito importante, porque da mesma forma que o Brasil demorou para usar o entretenimento a seu favor nessa questão, demorou-se também para se pensar em segurança, né? Porque, de fato, segurança, saúde e educação são os 3 pilares do Estado, né? E aqui Estado, eu estou dizendo o Estado, a organização política administrativa de um modo geral. Mas a segurança, sem segurança não tem educação. Sem segurança não tem saúde, né? Porque uma mãe não vai levar seu filho na escola se ela se sentir insegura. Uma funcionária não vai trabalhar no posto de saúde se ela não souber que tem lá uma guarda, né, de prontidão para poder fiscalizar o que está acontecendo. Uma pessoa não vai num parque praticar esporte se não tem segurança. Então, a segurança ela tem que ser prioridade. E hoje só, como a gente tem essa sensação de insegurança por sensacionalismo, por histeria coletiva, por falta mesmo também de recursos, falta de pessoas e tudo mais, falta de investimento, eu acho que deu um start de falar, até dos gestores, né, de falarem, a gente precisa se preocupar com segurança. E aí, a gente precisa também, além de se preocupar com segurança, mostrar o que é feito de bom para a população para ter essa sensação de insegurança diminuída. E tem uma outra questão que eu ainda não consegui entender em relação ao nosso país, né? A gente avançou em muitas coisas, doutora Priscila, nós temos aí o banco de perfil genético, o banco de perfil balístico, né? O banco de digitais, né? Mas a gente ainda não tem o nosso banco de perfil criminológico. Sim. Que é o que você acabou de falar, os nossos recursos, eles são escassos e eles precisam ser bem administrados. E é papel, né, do bom secretário de segurança, a administração desses recursos, né? Que, gente, o dinheiro é inelástico, né? Você tem aquele, você tem que viver com aquele. Não tem que falar, mas eu preciso de mais. Vem da onde, né? E quando a gente olha para essa quantidade absurda de crimes, e para mim um outro número que é muito chocante, que é da reincidência, né, criminal, então assim, a pessoa cometeu aquele determinado delito e ela, enfim, cumpre a pena, a gente sabe que no nosso país a gente não tem nem prisão perpétua, nem pena de morte, e eu particularmente acho que isso é muito bom, porque você não pode dar esse poder para o Estado. Sim. Imagina os erros, né, enfim, que poderiam acontecer. Mas essas pessoas todas, elas vão voltar para o convívio em sociedade. E eu pergunto, ela volta e ela reincide. E o número de reincidência é muito alto. Porque a própria Secretaria de Segurança não tem esse, vamos dizer, né, esse banco para entender, sabe, e eu digo, e não é que você vai infringir questões de LGPD ou dados pessoais, mas entender o comportamento de determinado criminoso e do crime. Porque da mesma forma, né, que a gente estuda a vitimologia, tem a questão. Eu estava até conversando com um professor, um doutor de psicologia forense, e ele me perguntou, Carla, você sabe qual é o horário onde as mulheres estão mais suscetíveis ao estupro? Quando a gente fala desses seriais estupradores? Uhum. E eu, logicamente, falei, à noite, né, quando ela saiu. Ele falou, não. Esses são os estupros ocasionais. A pessoa que tem o perfil do serial estuprador, ele vai agir no pico de testosterona dele, que é na parte da manhã. Então as mulheres estão mais vulneráveis naquele horário, que é o pico de testosterona do homem, na parte da manhã, ou seja, de 5h30 às 7h30 da manhã. Quando que você vai imaginar isso? Que é quando, se você tem essa determinada informação, você vai, precisamos então ter aqui, ó, né, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, nos pontos de ônibus, nas saídas de metrô, de trem,
porque é o horário que a mulher está mais vulnerável. Sim. Não, isso assim, é muito que a gente está começando a fazer agora, estamos plantando a sementinha, que é instituir um núcleo de inteligência integrado lá na cidade, né? Nós temos o Centro de Operações de Inteligência, e aí nós manifestamos o interesse de integrar o sistema de inteligência da ABIN para fortalecer esses profissionais que vão atuar nesse centro de inteligência, tentar trazer uma integração maior de dados, Polícia Civil, Polícia Militar Federal, ABIN, Polícia Rodoviária Federal, e ter um banco de dados que nos permita fazer isso, né? Então, utilizar a inteligência artificial também ao nosso favor, porque manualmente a gente não consegue dar conta, né? O operador, ele vai ali fomentar, vai colocar as informações, mas ele precisa de uma inteligência artificial que ajude. E a gente está começando a fazer isso agora, porque é o que eu falo. A gente tem dados, a gente precisa transformar esses dados em informações de todos os tipos para que a gente possa atuar estrategicamente da forma como tem que atuar e conseguir ter um resultado eficiente. E assim, e essa importância, né, de você entender o perfil, né, psicológico, Sim. né, o criminológico daquele agressor, Tipo de né? crime, né? Até para que a própria, né, polícia, né, seja ela, enfim, civil, militar, guarda civil metropolitana, ela esteja preparada, porque ela tem informação. De novo, a gente fala sobre informação, né, e o quanto é importante investir nesses sistemas de informação. Sim. Inclusive porque quando você tem dados, que é o que você falou, você sabe exatamente onde você tem que atuar e como atuar. Sim. Então não é uma coisa do achismo, eu acho que é isso, né? Eu vi uma postagem e então, né, é o que eu falo. E como é que é ser secretária de segurança em Itapevi? Itapevi é uma área que está te dando muito trabalho? Como é isso, né? Itapevi é uma área que já deu muito trabalho, né, há muito tempo atrás, mas ainda tem bastante trabalho para ser feito, né? Eu assumi tem 3 meses, mais ou menos. Trabalhei já em Itapevi, fiquei por volta de uns 4 anos na DDM, né, na Delegacia de Defesa da Mulher. Então já conhecia muito a cidade, né, já conhecia principalmente os atores responsáveis ali, sempre tentei buscar uma integração. E aí agora, quando eu retornei, o desafio é muito maior, né? Porque além de guarda municipal, eu tenho dentro da Secretaria Defesa Civil, Demutran e transportes, toda a gestão de frota. Então, assim, é um problema um pouquinho mais amplo, né? Mas em partes, em crimes, né, digamos assim, muita gente fala que tem muito roubo, mas eu tenho visto que tem muito mais furto e lesão corporal do que roubo. Então a gente está, com base nas estatísticas, direcionando as ações da forma como elas têm que ser direcionadas com integração. E a gente conseguiu baixar mês a mês, tá? Eu não estou nem comparando muito com o ano passado, porque era outra gestão, enfim, né? Era outro tipo de política, outro tipo de prioridade. Mas mês a mês a gente está conseguindo baixar os índices. Então, em roubo, se eu não me engano, a gente conseguiu aí 22% de diminuição. Olha que bom. Então, eu acho que, assim, tá surtindo efeito, né? O pessoal tem gostado bastante. Pelo fato, eu acho que de eu ser delegada, de eu já ter trabalhado na cidade, dos guardas já me conhecerem, eles estão mais à vontade de ir pra rua, né? Então, assim, eles têm um respaldo. Eu muitas vezes vou em operação com eles. Olha que ótimo! Né? Então, assim, você não vai parar, né? Não vou parar. Ficar só na cadeira ali no computador não é minha cara. Porque é chato também. Até por isso que eu quis ser delegada, né? Então, assim, sabe, eu tenho tentado fazer essa união e dar essa liberdade para eles trabalharem para poder trazer resultado. E Priscila, quando a gente pensa agora nos crimes que estão migrando para o universo digital, e eles estão em todos os lugares, sim. Como é que a sua gestão está pensando em atuar em relação a esses crimes? Porque a população não para de ser vítima, e quando eu digo crimes digitais, e assim, em todas as áreas, na área financeira, enfim, crimes horríveis, né, hediondos, como estupro virtual, contra crianças, a gente vai encontrar pedofilia, enfim, distribuição de material pedofílico, enfim, não para, né? Então a gente tem o estelionato amoroso, tem os golpes, né, que as pessoas usam as plataformas de comunicação, tem o famoso aí, o golpe do Tinder, aí tem o do Grindr. E aí, Priscila, o que você está pensando? Que é um outro universo de crimes também, e que
atinge a sua área também. Sim, atinge todas as áreas, né? E o ruim desse crime é que a gente não tem um perfil, né? Porque a gente nunca sabe quem está do outro lado. Mas eu acho que a principal forma da gente conseguir minimizar os efeitos desses crimes é informar a população que eles existem, é trabalhar com campanhas socioeducativas, né? Trabalhar nas bases, trabalhar nas escolas. A gente vê aí, por exemplo, no mês de maio, né? O mês de combate ao abuso sexual infantil, com palestras, com informações, e aquela informação que choca, né? Aquele outdoor que choca mesmo, sabe? A gente fez uma campanha em 2021, que foi muito legal, e eu vou tentar fazer com que ela aconteça de novo esse ano, que era uma foto assim, e se fosse sua filha? E se fosse sua neta? E se fosse seu filho? Porque isso faz com que a população de fato pare e olhe em 5 segundos e pense, é verdade. Então eu vou denunciar, eu vou proteger, eu vou conversar. E abrir para a polícia entrar nas escolas também para levar esse tipo de informação. Né? Porque uma criança bem informada é uma criança protegida. Parece um clichê, mas é a realidade. É importantíssimo não só levar a polícia para dentro da escola, até porque essa proximidade, eu vejo que ela é muito positiva. Sim. Sabe? Que assim, para criança, para adolescente, parece que, né, o policial é uma coisa muito distante, a não ser que ele tenha um parente. Sim. Aí quando você traz essa proximidade, que ele está vendo ali um homem, uma mulher, ele fala, olha, né, e quando você está conversando, quando ele entende que aquela pessoa está ali de fato, né, eu sempre digo, o policial está ali porque ele fez um juramento para salvar vidas também, né, não são só os nossos médicos, mas muitas vezes eles colocam a vida deles em risco para salvar a nossa vida. Sim. Então, quando a gente, eu acho esse trabalho, de novo, não tem muito investimento, o investimento é baixo, mas você traz a sociedade para trabalhar junto com a polícia. Da mesma forma que eu acho, né, eu sou a favor da própria sociedade e conhecer a sua delegacia de polícia, conversar com o seu guarda civil metropolitano, sabe, são pequenas gentilezas. Eu pergunto, por que você não vai na delegacia e dá um bom dia lá para a delegada, para o delegado? Ah, mas eu posso? Pode, né, gente? As pessoas nem imaginam, né? Exatamente, não, são pessoas, sabe? Como é que você tá? Porque a gente cria uma outra dinâmica, né? Sim. A gente precisa mudar, mas eu acredito e concordo com você que nós precisamos de políticas públicas, né? Coisas que venham da própria secretaria. O que nós vamos fazer para aproximar a sociedade? Integrar, exatamente. Integrar com outras áreas, porque atuando na política pública primária, na prevenção primária da criminalidade, que aí a gente fala dos fatores sociais, né, criminologia e tudo mais, que a gente consegue impedir muitas vezes que crimes aconteçam, ou quando eles acontecem, a gente consegue mostrar crimes que ficariam ocultos aí. Não, e as pessoas, quando elas entendem que elas podem ajudar, e elas de fato ajudam, é uma sensação, Priscila, assim, absurda, que a gente recebe aqui, né? Olha que bom que eu consegui ajudar, que a minha determinada denúncia chegou na mão da pessoa correta. Então, assim, a gente vê a alegria, né? Sim. E eu sempre falo que é muito mais interessante e legal fazer o bem do que simplesmente ignorar ou não fazer nada ou fazer o mal. Então, assim, porque de fato a gente colocou a nossa energia em alguma coisa boa. Sim. E tem um resultado, né? É o que eu falo. Não vou conseguir resolver todos os crimes, não vou conseguir salvar todas as mulheres, todas as crianças. Mas se uma chegar para mim e falar obrigada, não, eu ganhei o dia. E vocês também estão pensando em fazer trabalhos em relação à questão da mulher e da criança também? Porque a gente sabe que, infelizmente, são as grandes vítimas, né? Quando a gente fala também na questão de segurança. Sim, isso é feito lá já, né? Quando eu estive como delegada da mulher, a gente tinha uma casinha, assim, totalmente inadequada para atendimento de mulher e de criança. Então, a gente construiu um prédio novo, foi para esse prédio. Daí, quando eu cheguei, eu lembro que, assim, foi muito doido. O prefeito falou, vou construir um prédio. Eu falei, tá bom, né? Beleza. Saí de licença maternidade. Quando eu voltei, o prédio estava lá. Olha que prefeito legal. Inclusive, a Secretaria de Segurança é nesse prédio, né? E aí ele falou, agora faz o que você quiser aí. Aí eu olhei para aquele prédio, aquele pé direito alto, assim, eu falei, meu, como assim, né? Aí ele foi dando umas ideias, eu também fui falando, o secretário de segurança à época, né, foi ajudando e tal, e aí ele tinha um secretário de planejamento fantástico, eu falei, olha,
A DDM, ela serve para proteger mulheres e para proteger crianças. Então, eu quero que ela tenha essa cara e que a pessoa entre aqui e não seja um ambiente frio, seja um ambiente acolhedor. Então, você entra na delegacia, do lado esquerdo tem o rosto da Maria da Penha, assim, né? Olha que legal. Mulheres fortes, tal, onde fica a placa. Desse lado tem um safari, e aí eu coloquei piscina de bolinha, etc. Tá? Então, para criança e para mulher já chegarem, puta, tô num lugar em que eu vou ser acolhida. E aí dentro tem as salas de acolhimento, né? Uma toda lilás, com frases de empoderamento. Aí, foi tudo milimetricamente pensado. Eu quero uma mesa branca, com uma cadeira branca, aquela casa de cara de consultório, uma orquídea assim, assado. Na sala da criança, uma sala laranja, com super-heróis, assim. E toda criança que entrava eu falava, olha, você tá vendo? Você é um herói. Porque você não tá só... Você tá aqui me contando uma coisa ruim que aconteceu com você, mas você tá impedindo que essa pessoa faça isso com outras crianças. Então, você é esse herói aqui. Então, assim, sabe, tudo foi milimetricamente pensado. Eu falei isso, e aí esse secretário de planejamento entendeu e fez essa delegacia dessa forma. Com base nisso, eu fui tentando me aproximar da PM, da Câmara, dos gestores da época, né, da administração, para que a gente instituísse políticas públicas de rede que eram importantes para as mulheres e para as crianças. Então, a gente conseguiu realmente fazer isso e fortalecer essa rede de forma permanente, porque senão fica aquela coisa, a delegada entrou, fez o trabalho dela, saiu. A hora que ela sai, o trabalho não continua. Então, eu saí da delegacia, o trabalho continuou, né, com a minha sucessora lá, e eu vejo que até hoje ele funciona. Então, tem campanhas, tem conversas, tem semana da criança, semana da autoridade mirim. Então, várias coisas pequenas, né, aparentemente, deram aí uma vazão e uma amplitude para esses trabalhos sociais. E aí, Priscila, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que eu acho que, assim, é uma pergunta importante. Quando a gente pensa, né, na segurança também, e a gente pensa, vamos pensar no estado de São Paulo, que é um estado grande, gigante, aqui é uma grande potência aqui da nossa federação. Nós temos aí muitas secretarias de segurança, né? E uma das coisas que eu nunca entendi é por que as delegacias não são integradas, no sentido de, por exemplo, você tem uma determinada ocorrência, está cuidando de um determinado crime, mas a gente sabe também que o criminoso, ele migra, né? Ele estava numa área, depois ele foi para outra, e ele se beneficia, de certa forma, dessa falta de comunicação. Então, muitas vezes, uma equipe de policiais não estava sabendo que aquela determinada pessoa já estava sendo investigada por uma outra delegacia. Ou, enfim, não tem acesso aos boletins de ocorrência ou às ocorrências. E assim, na minha cabeça, e eu posso estar completamente errada, tá? Mas assim, por que essas coisas não são integradas, né? Por que as secretarias de segurança não se integram no sentido, é lógico, aquela delegacia ou, enfim, aquele departamento policial está cuidando daquilo, mas ele também pode estar informando os outros de que, você quer dar uma checada naquilo que a gente tem aqui, para você, né, saber se a pessoa que você está procurando não está na minha região. Sabe uma coisa de uma busca rápida? Eu estou falando isso porque, enfim, até nas questões que a gente ajuda e colabora, outro dia, estava falando, não, mas olha, esse criminoso que você está procurando, ele já foi preso. Aí o policial investigador falou, foi? Eu falei com o delegado. Ah, mas a gente não sabia. Então, assim, eu já entendo, imagina quando o criminoso ele está andando, né, por outros estados, sei lá, vem do Rio de Janeiro, ou vem de Minas, ou vem da Bahia, já é complicado. Mas não existiria a possibilidade de vocês, né, pensando aí numa questão de gestão de secretarias, de tentar integrar essas informações, inclusive também para poder... Porque, de novo, a gente está falando de um cobertor curto, né, de recursos. Isso não ajudaria ou eu estou errada? Não, com certeza. Mas você mesmo respondeu sua pergunta. Falta comunicação e falta integração, né? Porque eu acho que fica muito aquela coisa assim, eu tenho essa informação, eu não vou passar para você, porque senão você vai lá dar a cana e eu não vou dar. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que, quem perde com isso é a população.
Então a gente precisa se integrar e por isso que desde quando eu era titular da DDM e hoje enquanto secretária, eu tento trazer todos os atores juntos para que a gente possa ter as mesmas informações. Então, lá a gente tem o Centro de Operações Integradas. Eu tenho vaga lá para ter um policial militar, um policial civil, alguém da rodoviária, para que eles estejam juntos, né, cada um com os seus sistemas, Sim. de uma forma, antes mesmo da gente conseguir interligar, porque tudo isso envolve custo, envolve sistema, enfim. Então, tem que ter essa conversa, né? E uma das maneiras que a gente encontrou de fazer isso criando esse núcleo de inteligência integrada, né, em que a gente vai abrir para as outras instituições terem seus funcionários lá também participando, vendo as câmeras, né, tendo acesso às informações, buscando dados também, transformando esses dados em informações e integrando o Sistema Brasileiro de Inteligência, que já tem aí uma série de órgãos, né, dentro dele, e a ideia é que todo mundo se integre, que tenha as mesmas informações, porque quem vai ganhar com isso é a população, né? Então, por exemplo, uma forma que eu encontrei lá de ampliar a minha rede de monitoramento sem onerar o município. Cada comerciante tem uma câmera no seu comércio. Sim. Né? Então, assim, se eu tiver acesso a essas câmeras, eu vou poder auxiliar esse comerciante, eu vou ampliar a minha rede de proteção e de monitoramento, né? E, consequentemente, vou trazer uma sensação de segurança melhor, sem custo nenhum. Então, são essas linhas de integração que tem que acontecer entre instituições e assim, né, as instituições são formadas por pessoas, então as pessoas têm que se conversar, as pessoas têm que se integrar. Se eu encontro do outro lado uma barreira, eu não vou conseguir. Então a pessoa da instituição tem que estar aberta também a essa integração e infelizmente a gente sabe que tem profissionais que querem, tem profissionais que não querem. Não, porque isso para mim é importantíssimo, né, inclusive diminuiria, né, um problema, inclusive de efetivo. Sim. Porque assim, de repente, sei lá, a gente encontra ali 3 equipes trabalhando no mesmo crime. Sim, cada uma em um local e uma diferente. não tá falando com a outra. Aí de repente ele foi preso aqui, as outras 2 não estão sabendo, continuam investindo, né? Sim. Recurso, tempo, porque a gente sabe que a investigação ela é trabalhosa, ela é, enfim, custosa, mas não sabe que já aconteceu. Já foi até preso. Exatamente, eu falei assim, na minha cabeça não faz sentido. Falei assim, isso aqui não tinha que estar integrado. Inclusive, eu acho que deveria estar integrado no Brasil inteiro, porque de repente, enfim, a gente sabe que casos graves, né, de criminosos que são seriais, ou seja, estupradores, seriais homicidas, ou enfim, qualquer tipo de criminoso serial, ele anda, né? Sim. Ele entende o seguinte, agora mesmo a gente estava ajudando uma determinada vítima e o agressor dela já tinha estado na Bahia, não, em Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, agora está aqui em São Paulo. Olha isso. Com 2 mandados de prisão, porque a polícia está procurando ele, né? E ele aplicando golpe, né, nessas plataformas de encontro. E olha o perigo, né? E ao mesmo tempo, assim... Não se conversa. Não se conversa. E aí você fica sabendo que o determinado criminoso passou por ali, porque outras vítimas começam a relatar com base nas informações, ou de foto, porque a própria polícia não tem, ela tá cega, né? Ela não sabe o que aconteceu na Bahia. Ela não sabe o que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Foi o que eu falei exatamente na BIM, né? Eu falei, essa integração... A gente fala, mas o que Itapevi vai fazer na BIM? Falei, gente, muito a importante. BIM é cega aqui em Itapevi. Itapevi é cega em outros lugares do estado, em outros lugares do Brasil. Então, a gente precisa acabar com esses pontos cegos. Como que a gente faz isso? Com integração de dados e inteligência. Muito bom. E me conta quais são os seus planos para a Secretaria de Segurança, Priscila. Bom, ainda estou bem no comecinho, né? Mas eu acho já que... já tem um planejamento aí, pelo menos. Não, eu acho que assim, o principal é trazer valorização para o profissional de segurança, fazer com que a população entenda qual é a função dele e como que se trabalha com segurança, né? Trazer uma maior sensação de segurança para a população de um modo geral, né? Com essa valorização, com a divulgação daquilo que é feito.
Trabalhar com inteligência, né, fazer com que o planejamento aconteça de forma eficiente, mesmo com dados reais, né, com informações reais. Integração, né, sempre foi assim a minha bandeira principal e eu acho que agora mais do que nunca ainda. E fortalecer as outras áreas também que ficaram um pouquinho ali, não esquecida, mas por questões de prioridade, mesmo que no governo a gente tem que ter isso, né? Então, por questões de prioridade, acabou se priorizando uma área e não outra. Então, instituir, de fato, uma defesa civil que também ajuda muito na segurança pública, a segurança viária também, ali já está muito avançada, mas tem bastante coisa para se fazer também. Enfim, pensar em programas sociais, né? A gente tem lá o programa Música contra a Violência, então que os jovens eles fazem aulas de música. Agora a gente está entrando com um programa que chama Semeando o Futuro, que é pegando moradores de rua, usuários de drogas, levando para hortas, para programas sociais. Olha que ótimo. Que eles gostem de ir, porque não adianta você catar um cara da rua, né, e colocar na frente do computador. Ele não vai, ele precisa ir para um ambiente onde ele se sinta livre e tal. Então, trazer um olhar mais humano para a segurança pública, que eu acho que é fundamental. Gente, parabéns. E agora, Priscila, a gente vai para o nosso momento filosófico. Eu tenho 5 perguntas aqui e eu vou deixar você escolher uma. Você vai escolher, mas você vai responder para a gente. Vamos ver o que ela... doutora Priscila, tipo as cartas da sorte. Cartas da sorte. Ou do azar. Ai, que medo. Brincadeira. Bola de fogo que mata geral, como diz minha filha. Vou na 4. Então vamos na 4. Existe crime perfeito? Não. Não existe. O crime sempre é descoberto. Não tem. Assim, por mais bem feito que seja feito um crime, ele deixa rastro. Basta você ter um profissional bom, né? Um investigador bom, um delegado bom, um escrivão bom que vai conseguir colher as informações de forma eficiente, que esse crime vai ser descoberto. Então, o que existe é crime mal investigado. Mal investigado, exatamente. Eu também concordo com você, acho que não existe crime perfeito, porque a pessoa sempre vai deixar um rastro. Sim. E é só uma questão de tempo. É lógico que tem crimes que são muito mais complexos, mais difíceis, principalmente quando se tratam aí de lobos solitários, né, que fazem tudo sozinho, mas uma hora eles vão ser pegos. Sim, com certeza. Doutora Priscila, muito obrigada. Eu adorei conversar com você. Faço questão de ajudar você também, tudo que a gente puder. Por favor. Enfim, em falar mais sobre esse trabalho incrível que vocês estão fazendo lá em Itapevi. É muito importante a gente mostrar, né, o quanto você está colocando ali de garra na cidade de Itapevi. Eu digo que as pessoas ali têm muita sorte. Obrigada. Sorte é minha de estar aqui com vocês. De ter você como secretária de segurança. Parabéns. Obrigada. Gente, nós conversamos hoje aqui com a doutora Priscila Camargo, que é hoje a secretária de segurança de Itapevi. E a gente espera vocês na próxima semana no mais um Investigação Criminal Podcast.